Boa noite! Tudo bem, Dirce? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, gente. Estão perguntando aí o tema da live. O tema da live é como atrair pacientes premium e aumentar a sua renda. Então, gente, o tema da live hoje é como atrair pacientes premium e aumentar a sua renda. Então, eu convidei o Márcio para a gente falar desse assunto. E tem um pessoal que não é dentista, né, Márcio? Mas também dá para aproveitar. É sua filhinha? Deixa eu chamar ela, peraí. Chama lá. Mas hoje, né, Dirce, pra gente falar com o pessoal aqui, nossos amigos, então eu quero falar sobre como realmente atrair os pacientes premium, né? Então até hoje eu estava comentando com um colega dentista o que seria pacientes premium, né, Dirce? Porque às vezes existe uma confusão mental aí, as pessoas, se elas forem pensar pelo lado intuitivo, então às vezes pensa que o paciente premium é aquele paciente muito empoderado financeiramente, aquele paciente de uma classe econômica. Oi. Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque tem pessoas aqui que não te conhecem. Se apresenta ok. Quem é o Márcio, né? Qual a sua história aí, Márcio? Conta pra gente. Vou contar sim, tá bom? Bom, como é porque o Márcio ele já fez várias lives comigo, então ele, né? Mas só que tem gente nova, que tem pessoas que não te conhecem. Que legal. Então, só, eu sou Márcio Genaro, fundador do programa Dentista Independente. Então, eu já tenho em torno de 21 anos de profissão já na odontologia, né? Sou especialista em ortodontia e atuo, né, clinicamente, especificamente na ortodontia. Já tive 4 clínicas em cidades vizinhas. Moro no interior de São Paulo, uma cidade pequena, e teve um tempo em que realmente acreditei que para eu conseguir ganhar mais, né, ter mais pacientes, ganhar mais dinheiro, ter mais renda, naquela época eu acreditei que eu precisaria ter mais clínicas, né, outros locais, me deslocar para outros pontos. Acabei fazendo investimentos em outras clínicas e assim foi na minha carreira. Então, teve uma época disso, né, também, que eu tinha aquela questão do ego inflado, né, que eu tinha que ser o melhor doutor da região. Eu queria ter aquela satisfação de ter o reconhecimento, né, de ser o bambambam, né, o melhor doutor da região. E graças a Deus, aqui na minha região eu consegui alcançar isso, mas chegou um tempo em que eu percebi que eu estava assim como uma gaiola, né, ou seja, tinha 4 clínicas, só que dependia muito da minha presença, porque eu mesmo tinha construído aquilo, eu mesmo tinha construído que o Dr. Márcio, que era realmente quem resolvia. E isso me fez, né, chegar a um período em que eu trabalhava muito, ganhava muito bem, né, mas eu realmente estava aprisionado ali. E aí aí depois que nasceu a Sofia, foi quando eu me toquei aí que realmente algo muito valioso eu não tinha, né, que era o meu tempo, um tempo livre, um tempo para realmente poder tá acompanhando e tal. E aí, depois desse período, foi onde eu resolvi fazer mudanças na minha vida profissional. Então, eu fui atrás de treinamentos, de cursos, né? Eu já havia feito desde 2007, treinamentos de gestão, de marketing, de vendas, de relacionamento interpessoal. Mas, a partir de 2015, 2016, foi onde eu foquei muito em treinamentos, né? Realmente, assim, fiz muito investimento em treinamentos, porque eu tinha 4 clínicas que faturavam bem e eu não sabia o que eu fazia com aquilo, né? Porque eu queria realmente continuar ganhando bem, mas não queria doar tanto meu tempo assim. Então, aí, a partir disso, surgiu aí fortemente essa questão do online, né? Essa poderosa ferramenta do online. Então, tudo foi acontecendo junto. Aí eu tomei decisões de dar um passo para trás, né? Então, acho que é muito importante falar isso, porque às vezes dar um passo para trás não significa que você vai diminuir, né? Mas porque eu percebi que eu cresci muito, mas eu cresci de uma forma sistematizada em relação à gestão da clínica, mas eu não cresci de uma forma sistematizada em relação a delegar para outros profissionais, né? Aquilo que eu fazia. Eu tinha outros dentistas que trabalhavam comigo, mas o carro-chefe mesmo, né, era eu. E eu realmente me sentia feliz um tempo com isso. Mas depois eu comecei a perceber que isso me colocou numa gaiola, né? E aí, Dirce, eu tomei uma decisão. Falei, bom, então eu preciso jogar a minha vida. Eu preciso diminuir o que eu tenho para me sobrar mais tempo. Então, acabei negociando minhas Agora clínicas, o Panda né? vai falar, ó. Acabei negociando minhas clínicas, né?
Ela é E muito aos... fofa, É, Márcio, desculpa. ela é linda. E eu acabei negociando minhas clínicas aos poucos, né? Eu sempre tive consultoria, sempre investi em consultorias para poder me ajudar. Consultoria financeira, consultoria contábil, consultoria de marketing, né? Consultoria de gestão, né? De controles internos. Então, tudo isso eu sempre fiz investimentos para eu saber qual valor eu venderia minha clínica, se eu estava fazendo bom negócio, se não estava fazendo bom negócio, né? Se realmente aquilo iria me trazer uma perspectiva de melhora no futuro, ou seja, se aquele tempo que iria me sobrar, o que eu ia fazer com esse tempo. Então, tudo isso eu construí, mas de uma forma com o pé no chão, sabe? Sempre buscando consultores, pessoas especializadas nessas áreas para poderem me ajudar. Até hoje em dia eu tenho consultores que trabalham comigo, né? Na minha clínica. E o fato, assim, resumindo, que interessante é que quando eu consegui, né, vender essas clínicas, né, fazer negociações, e negociações você sabe que não são simples, né? Às vezes você gostaria de vender à vista, né, e receber todo o seu dinheiro, mas não é sempre assim. Então você realmente tem que saber fazer as negociações, né, saber fazer parcelamentos, receber o dinheiro por aquilo ali e você ir reaplicando aquilo. Então eu acabei otimizando mais meu tempo. Então eu tomei uma decisão. Falei, bom, eu não quero mais trabalhar em 4 clínicas, vou ficar em uma clínica só, mas eu preciso manter minha renda. Então, na época, tá bom? Eu lembro que eu reduzi, quando eu comecei a fazer essas mudanças, eu reduzi entre 15 a 20 mil reais a minha renda mensal. Ou seja, não é faturamento de clínica, não. Eu reduzi entre 15 e 20 mil meu dinheiro no bolso mensal, né? Então, assim, eu tive que realmente conviver com isso. Claro, esses 15, 20 mil reais não me fizeram eu mudar meu estilo de vida, entendeu? Mas, claramente, eu fiquei preocupado, né? Então, assim, mas eu sabia que era um processo, era um passo a passo, né, que eu devia enfrentar para eu conseguir realmente reverter tudo isso. Bom, acabei entrando para um... Eu já tive vários dentistas que trabalhavam para mim. E eu te falo, hoje eu sou feliz, eu sou sozinha no meu consultório, né? Por isso que eu investi em várias especializações e sou tão feliz. Então, eu organizo meus horários, eu não trabalho com muita gente passou agora na pandemia, né? Essa dificuldade de ter que passar os horários, mas eu sempre atendi assim, eu sempre atendi poucos pacientes, né? Sempre não, gente. Isso faz uns 10 anos para cá. A minha vida era muito louca. Eu tinha um consultório que eu tinha sócia, tinha outro que eu tinha um monte de dentista trabalhando, e a vida é isso que o Márcio está falando. Eu não tinha tempo para nada. Então, e aí a gente começa a se questionar até quando vale a pena, né? Mas o meu objetivo, desde a época de faculdade, era chegar onde eu estou hoje, do jeito que eu sou feliz, do jeito que eu trabalho hoje. Então, esse negócio de sucesso, né? Principalmente a gente falando assim, sucesso profissional, quando a gente fala sucesso, ele é muito subjetivo, porque para algumas pessoas o sucesso é isso, né? Você ter muitas clínicas e não ter tempo. Às vezes não ter tempo para a família, não ver o filho crescer, mas está envolvido, está no processo e se sente feliz, assim. Né? Mas tem muita gente que não, né? Está no processo, quer sair, quer ter mais tempo. Principalmente agora na pandemia, as pessoas voltaram um pouco a valorizar a importância, né? De estar com as pessoas que você ama, porque elas não são eternas, elas não vão estar conosco aqui para sempre. Então começou a se questionar um monte de coisas, né? A pandemia ela trouxe essa reflexão. Então, o que eu falo assim, aí no meu consultório, essa questão de mudar a forma... Não mudou. Meus pacientes, eles continuaram, porque eles sabiam que é do jeito que sempre foi, assim. Então, mas eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre essa questão do premium, né? Dos pacientes, como que faz para você chegar... Se for o seu desejo, né, de ter mais tempo e sem perder, né, como que eu vou falar, ganhando mais, né, ou mantendo, porque às vezes teve uma época que eu trabalhava de 7h30 às 10 da noite, com 15 minutos para almoçar. E aí um dia até minha mãe brincou para minha filha, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Isso é verdade. E aí, eu peguei e eu tava ficando muito cansada no fim de semana, né? Acho que se eu dormisse no sábado, eu acordava na segunda. Se ninguém me acordasse, acho que eu emendava, de tão cansada que eu estava. E aí, eu parei. Falei, não,
eu vou priorizar os meus horários de almoço. E eu percebi que eu ganhava o mesmo tanto do que quando eu... Porque quando você começa a utilizar de estratégias, né? Aí Sim. você vai deixando aqueles trabalhos que não te trazem muito, não te trazem muito Voltei. retorno, né? Oi, seja bem-vinda! Você vai utilizando de estratégias, vai deixando de atender convênios que às vezes não vale a pena, e aí você vai criando, né, um público que te permite atender nos horários que você escolhe trabalhar e mantendo, né, os custos da sua clínica e mantendo a sua vida também, né? Porque a gente trabalha, a gente investe em cursos, em aprimoramento, em tecnologia e também na nossa vida, né, pessoal, né? Então, isso é importante. Muito Mas eu vou importante, deixar né? você falar mais. Claro, claro, claro. Então, e nessa minha história, dessa decisão, né? Então, essas decisões, hoje comentando, parece que é simples, mas não foram decisões fáceis, porque eu tinha amor pelas minhas clínicas, né? Tinha boa renda. Uma delas foi uma clínica realmente que, assim, eu fiz um investimento muito alto, né? Para realmente tê-la. E, assim, eu tinha, assim, uma paixão, uma paixãozinha para aquela clínica lá, né? Mas em relação à questão de sociedades, né? Então, assim, acabei colocando, né? Analisando tudo, entendendo que eu precisaria enxugar minha vida, ou seja, dar um passo para trás e realmente me restabelecer o meu crescimento de uma forma mais organizada para que eu pudesse ganhar mais e ter esse teto. Então, hoje em dia, como é que eu me vejo, né? Hoje em dia eu sou um dentista que tenho uma clínica só, né? Tenho outros profissionais que trabalham comigo, mas todos os dias eu estou ali junto, todos os dias eu estou vendo, né? Mas atendendo clinicamente mesmo pacientes, eu não atendo 2 dias na semana. Então, segundas-feiras e quartas-feiras são 2 dias que eu não atendo pacientes. Esporadicamente, 1 ou 2 em casos muito especiais, assim. Mas, caso contrário, são 2 dias que eu não atendo. Então, é uma situação em que, poxa, eu também ouvi, né, essa frase um dia que foi o seguinte: quem só trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. E eu não entendi muito bem isso e também não acreditei muito quando eu vi essa frase no início. Mas depois, realmente, eu fui me organizando para conseguir me valorizar meu tempo, né? Realmente segmentar, né, os meus pacientes, ter bons pacientes pagando pelos meus tratamentos. E um fator muito importante disso, que eu tive como aprendizado, é realmente não olhar muito para a concorrência. Tem pessoas que vocês têm que ver a concorrência e tal. Mas olha, na minha experiência, eu nunca me preocupei muito com concorrência, sabe, né? Então eu procurei sempre fazer o meu melhor. Eu procurei sempre olhar para mim o que eu podia fazer de melhor, né? Cada vez mais e não me comparando, não ficando realmente de olho no que o concorrente está fazendo, quanto está cobrando, quanto não está cobrando. A concorrência, ela é boa para não deixar você parar, né? Sim. De te incentivar, porque senão você acha que investir numa melhoria é gasto, né? E não é investimento. Então, a concorrência, ela é boa para isso, porque isso nos impulsiona a estar numa busca constante para ser melhor. Não melhor do que mas melhor do que nós estamos oferecendo, buscando, estudando. Nós precisamos estar de olho no mercado, entender os concorrentes, mas não nesse sentido de, ai, nossa, ele fez isso, vou ter que fazer igual. Não, é você entender o seu mercado, você entender como tá o índice de satisfação dos meus clientes. Voltei. Né? Muita gente não mede, não sabe por que os pacientes procuram na sua clínica. E eu até brinco. Às vezes ele vai no teu consultório por causa da tua secretária e você está pensando em mandar ela embora. Eles adoram conversar com a tua secretária, eles acham a secretária atenciosa, maravilhosa. Então, assim, eu não sei, aí tem dentistas, vocês já perguntaram para os pacientes de vocês por que eles voltam na clínica de vocês? O que mais encanta na clínica de vocês? Alguém já fez essa pergunta? É importante fazer então, pesquisa. nós precisamos medir isso, né? Se a gente não mede, a gente não cresce. É a mesma coisa do dinheiro, né? Se a gente não tá lá, esse investimento não foi bom, vou aplicar ali, e você tá o quê? Tá avaliando. Consultório é a mesma coisa. Quais são os procedimentos que estão me trazendo mais retorno? Quanto que eu quero ganhar por mês? O que que eu quero? O que que eu preciso
por mês, eu preciso ganhar quanto por mês para suprir as minhas necessidades? Quanto que eu preciso ganhar por mês para sobrar um dinheiro para eu investir e também pensar na minha velhice, porque a gente tem um tempo de vida útil, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar e a partir disso nos permite trabalhar estratégias para que você não precise gastar a sua saúde. Tem até, eu não sei quem falou, que fala que o homem, ele investe todo o tempo, toda a saúde dele, né, para ganhar dinheiro. E depois, quando tá velho, gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Então, que nós tenhamos essa sabedoria enquanto nós estamos jovens, né? Eu me considero jovem, estou aí com meus 40 e poucos anos. Mas eu também. Eu me encontro nesse, né, nesse meio, assim, de procurar ter essa sabedoria, de saber investir o tempo, porque o tempo nosso é o nosso maior ativo. Então, valorizar esse tempo. Quanto que eu preciso? Qual é a minha hora clínica? Muita gente não sabe nem quanto que é a sua hora clínica, né? Então, a partir disso... Então, você estava falando dos concorrentes. Então, eu acho que assim, o concorrente ele é interessante para isso, para nos impulsionar, para que estimular que a gente busque mais, invista mais. E é prazeroso isso. A gente que é apaixonado pela odontologia, pelos nossos clientes, né? É isso que eu quis dizer mesmo, né? Não olhar para a concorrência, não ficar tanto preocupado com a concorrência em relação à questão de, às vezes, o concorrente cobra um preço mais barato, né? Abre uma clínica que acaba realmente fazendo um marketing para atrair um cliente em massa e realmente com preços mais atrativos. Então, muitas vezes, o dentista ele acaba ficando com medo, né? Ele acaba realmente ficando apreensivo com isso e ele acaba baixando seus preços, né? Porque ele está olhando muito a concorrência e está deixando de investir nele, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Então, tudo isso que você falou até agora, né, Dirce, envolve aí várias vertentes de estudos, né, que é realmente analisar como que é o mercado, né, analisar a sua gestão, conhecer o seu horário clínico, conhecer sobre o seu tempo, né, de trabalho, ou seja, então tudo isso, né, faz parte de uma clínica. Então, uma clínica não é somente dentista, né, paciente e boca, né, e dente. Então, realmente, a clínica ela precisa ter outras vertentes, outros pilares, que eu costumo falar, que são pilares que vão ajudar o negócio a crescer. Então, hoje eu quero falar para você aqui sobre os pacientes premium, que foi o que eu aprendi, né, recentemente, em comparativo àquilo que eu fazia antigamente. Então, assim, já que nós estamos falando da nossa experiência de vida aqui, então chegou uma época, né, Dirce, que quando eu quis, né, ter um lado mais empreendedor, então teve uma época que eu acabei comprando uma unidade franqueada. E nessa unidade franqueada eu precisei fazer coisas que eu não fazia antigamente. E me fez ter que sair fora da zona de conforto, né? Realmente eu tive que sair do mocho um pouco. E na unidade franqueada, que hoje em dia eu não tenho mais, foi uma decisão minha, porque eu vejo que hoje em dia eu não preciso mais desse apoio, né, de uma unidade franqueada, mas na época foi importante. E na época eu precisei realmente sair, né? Eu lembro que eu tinha que fazer visitas às empresas, né? Eu tinha que conversar com gerentes, com diretores de empresas, eu tinha que fazer visitas às escolas, palestras em escolas. Tudo isso demandava, né? Eu ter que sair da clínica, ir para outros locais, né? Fazer agendamentos de reuniões. Depois eu tinha que agendar palestras. Eu lembro que eu tinha que ir lá fazer uma palestra para 15, 20, às vezes 50, às vezes 100 pessoas. E dessa palestra, que era uma participação única minha, eu tinha que falar sobre prevenção, né, uma palestra rápida, e conseguir atrair alguns pacientes, ou seja, conseguir motivar pessoas para virem fazer tratamentos. Então, olha só como é que era antes, né? A gente fazia folders, né? Anunciava em jornal, né? Jornal de papel, né? Revistas, né? Revistas. Eu lembro que isso há 10 anos atrás, né? Mais ou menos, a gente pagava R$ 5.000 para uma revista, né? Então, para poder sair uma capa, para poder realmente ter um anúncio lá. E aquilo era muito estático, né? Ou seja, era apenas algo escrito ali. Aquela revista ficava, às vezes, em algumas lojas, algumas clínicas, e você tinha que realmente ter pessoas que folheavam aquela revista, te ver, né, e se interessar por aquilo que você estava anunciando ali. Então, olha só como é que era a dificuldade desse, para você ser visto, ser reconhecido, né,
e ter um posicionamento aí naquele tempo lá. E aí, em contrapartida, eu quero mostrar como que é hoje, né? Como que hoje as coisas melhoraram, como que as coisas hoje ficaram mais poderosos, na verdade, né? Eu acho que hoje é muito mais poderoso. E eu gosto de falar disso porque eu sou da época, né? Se eu tenho 20 e poucos anos de profissão já, eu sou da época que não existia celular, não existia WhatsApp, não existia internet. Então, eu venho dessa época aí. Então, eu fui cada vez mais me inserindo, me encaixando nas novidades, né? Eu fui me encaixando na tecnologia, naquilo que realmente é oferecido como ferramenta para aumentar o poder de relacionamento. Então, a primeira coisa, assim, o que é paciente premium, né? Então, isso no meu ponto de vista, tá bom? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo que o paciente premium é somente aquele paciente que tem, assim, um poder financeiro alto, né? Com altas rendas, empresários, pessoas que realmente são bem favorecidos financeiramente. Então, eu entendo que... Então, eu disse, o paciente premium, para mim, que eu vejo, é o paciente que ele coloca tratamentos como prioridade para a vida dele. Ou seja, são pessoas que querem o melhor para elas. Eu descobri ao longo da minha experiência que os pacientes bons são aqueles pacientes que se valorizam primeiro. São as pessoas que querem o melhor para elas. E pessoas que querem o melhor para elas sabem que o melhor para elas custa algo mais. Sabe que o bom custa um pouco mais, entende? Então não é primeiramente o paciente que valoriza o profissional. É o paciente que se valoriza, que quer o melhor para ele. Quem quer o melhor para si mesmo, busca um excelente profissional. Ele já sabe que isso vai custar algo a mais. Essa pessoa, ela já sabe disso. Você não tem que explicar isso para ela, né? Porque já tá Ela dentro já do vê inconsciente. valor, né? Ela já Ela vê valor. Ela já vê valor. Então, assim, o que é o paciente premium? São pessoas que, às vezes, podem ter alto poder financeiro, médio poder financeiro ou baixo poder financeiro. Tem pessoas que têm baixo poder financeiro que juntam dinheiro, tá bom? Economizam, juntam dinheiro. E essas pessoas podem ser pacientes premium. Por quê? Porque elas vêm até a sua clínica, porque elas querem o melhor para elas, elas esperaram, elas aguardaram, elas se organizaram, vieram até você, faz o tratamento com você, paga o preço justo, que é aquilo que você faz, tá bom? E você tem o paciente premium na sua clínica. Você não tem curiosos, você não tem pacientes que ficam pechinchando, você não tem pacientes que ficam comparando preços, levando o orçamento de uma clínica na outra. Esse paciente realmente não é interessante. Então, como é que você constrói isso, né? Então, com a internet, eu aprendi, fui colocando em prática e depois eu fui validando isso, que é através do seu posicionamento, da sua presença online. Então, é você, dentista, começar a se apresentar na internet de uma forma mais diferente, ou seja, sair daquilo que é comum, aquilo que é realmente o intuitivo das pessoas, dos dentistas. Hoje, normalmente, o dentista, né, se a gente pensar no universo de dentistas no Brasil, pouquíssimos, né, diante do universo de dentistas, pouquíssimos usam a internet. E dos que usam a internet, pouquíssimos usam do jeito certo que dá resultado. Uma grande maioria está na internet, às vezes, né? Uma grande maioria faz um post uma hora aqui, outra hora lá, né? Alguns, às vezes, se arriscam a fazer algum vídeo, algum story, algum reels, né? Então, assim, eu não sou contra reels, tá bom? Eu acho que é interessante fazer uma brincadeira e tal, mas eu acho que o paciente que é o melhor para ele, o paciente que se valoriza, que está disposto a realmente bancar um bom tratamento, ele precisa ver algo mais do profissional, né? Além de uma brincadeirinha na internet. Ele precisa ver algo mais profundo. Ver se aquela pessoa realmente tem integridade, perceber se aquela pessoa é boa de relacionamento, perceber se aquela pessoa tem coerência entre o que ela fala e o que ela faz, o que ela apresenta, né? Então, tudo isso é importantíssimo para que a pessoa que paga bem, ela quer ter essas garantias. Porque se as pessoas quiserem anotar aí, né, Dirce, agora, porque tem algumas coisinhas que as pessoas querem evitar. Quem paga bem por tratamentos quer evitar alguns riscos. Alguns deles são risco de perder o tempo, porque às vezes a pessoa ela é ocupadíssima, ela é empresária, ou ela tem seu emprego, ela não tem tempo para perder. Então ela quer eliminar o risco de perder o tempo, ela quer eliminar o risco de perder o dinheiro, ela quer eliminar o risco de se sentir frustrada. Olha só como é que isso é importante. E ela quer eliminar o risco, sabe do quê? De não se sentir inteligente por ter feito a escolha errada. E existe um medo ainda, que é muito natural nas pessoas, que é o medo do desconhecido. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina só, né, no meu tempo... Você falou assim, muito, muito legal, o Márcio, que eu falo assim, coisa mais fácil é vender para dentista. Por quê? Porque sabe, se eu falar para o Márcio, você precisa fazer uma placa mil relaxante,
Márcia, esse dente aqui realmente ó, tem uma trinca, uma fratura, a gente vai ter que fazer um implante. Na hora, o Márcio entende, já sabe tudo que eu tô falando, confia, Uhum. fala, nossa, aí disse, é isso mesmo. Não sei o quê. Mas a maioria das pessoas, elas não, a gente não entendem, né? Não sabe. E uma das coisas que eu acho legais, eu incentivo bastante, principalmente os meus alunos, né, em curso de pós, é que eles possam passar essas informações, né, para a população ter o conhecimento. Por quê? Ninguém é doido de ligar uma câmera e falar bobagem, porque o mundo inteiro vai estar te escutando. Então, ninguém vai estar Certeza. mentindo ali. Então, o paciente que te vê, ele sabe que você está falando algo que é verdade, né? E isso vai criando autoridade. Por exemplo, se eu falo de algo sobre saúde, ou vamos supor, vou falar sobre minha área, né? Tipos de como melhorar o teu sorriso, se você tem os dentes pequenos e tal. Se ela vai no Márcio que faz esse procedimento e o Márcio fala a mesma coisa que ela viu na internet, ou que outro, isso já fortalece, já minimiza esse medo, né, de estar fazendo Esse uma medo. escolha errada. Então, eu acho que isso é um benefício que favorece a classe odontológica, desde que feita com ética, com integridade, né? Porque a gente sabe também que existem, todas as áreas existem várias vertentes, né? Umas não muito científicas, muito biológicas, né? Então também existe muito essa questão de querer chamar atenção pelo diferente, e tem coisas que não é diferente. É a técnica, o tradicional, é o que é, né? E quando você começa a querer sair do científico, aí isso pode ter consequências depois, né? Então, enfim. Mas é muito bom você usar a sua voz, os seus conhecimentos. E a gente tem muito conhecimento, gente. A gente passa até mesmo, assim, a gente que tem, eu tenho 23 anos aí de formada, mas você passa 5 anos na faculdade estudando, né? 5 anos de conhecimento, tem muita coisa para passar para a população. É. Eu não falo nem paciente, mas para a população. Então, Mas o que eu vejo que é extremamente importante, diante disso que nós estamos comentando aqui, que é o paciente eliminar alguns medos, né? De alguns riscos que ele tem. E falando realmente em relação ao medo do desconhecido, então eu quero dar um exemplo aqui que é o seguinte, né? Antigamente, né, quando a gente precisava ir ao médico, por exemplo, né? E você escolhia um médico para ir, então ficava aquela interrogação, aquela ansiedade, como é que será, como é que é o médico, como é que é a cara do médico, será que ele é bacana, será que ele é simpático, será que ele vai me tratar bem, será que ele vai realmente me deixar confortável, né, no atendimento? Então, olha só, existia esse medo do desconhecido que é natural do ser humano, né? Quando você vai conhecer alguém novo, e principalmente quando o paciente vai no dentista mostrar algo muito íntimo, muito particular dele, né? Porque é diferente da gente falar que um paciente vai ao dentista, mas a gente estando com a dentição completa, né? É muito fácil para a gente falar, porque a gente tem uma dentição bem cuidada, nós somos dentistas. Agora imagina um paciente que tem ali uma, duas, três ausências dentárias, está com um problema periodontal, né? Está com um dente, um sorriso muito apinhado, né? Que realmente isso deixa ele acanhado para sorrir. Então ele tem que mostrar uma particularidade dele, ou seja, uma fraqueza, uma vulnerabilidade dele para um profissional, que ele nem sabe a cara do profissional ainda. Então, isso gera uma ansiedade, isso gera realmente um cortisol, né? Que realmente é um estresse pré-consulta. Então, o que eu digo? Então, se o dentista tem uma presença online muito forte, com consistência, com persistência, apresentando serviços, apresentando resultados, então, as pessoas que estarão acompanhando, vendo isso, elas vão se familiarizar com o dentista. Então, o dentista vai conseguir eliminar o medo do desconhecido. Ou seja, porque as pessoas vão se acostumar com a tua carinha, vão se acostumar com a sua voz, seu tom de voz, seu sorriso, a forma de você explicar. Então, você vai estar eliminando o primeiro medo, que é o medo do desconhecido. Então, eu até dei exemplo ontem numa aula minha para uns alunos meus, que vamos imaginar a Ana Maria Braga, por exemplo, né? Todo mundo conhece a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga, para mim, ela é familiar, né?
Mas eu não sou familiar para Ana Maria Braga. Mas ela é familiar para mim, assim como ela é familiar para muitas pessoas no Brasil inteiro. Então, se um dia eu cruzar com a Ana Maria Braga, eu falar: oi, Ana Maria, tudo bem, né? Então, eu te acompanho, vejo você lá no programa e tal, tal, tal. Então, o que acontece? Porque ela é familiar para mim. E se ela é familiar para mim, ela é amigável. E as pessoas gostam de se relacionar, tá bom? De realmente contar seus problemas ou de confiar nas pessoas que são mais amigáveis. Então, olha só. Então, quando o dentista ele usa uma plataforma, que é a internet, através dos vídeos, para conseguir se posicionar de uma forma premium, que é realmente falando, se apresentando, mostrando seu serviço, seguindo script, seguindo modelos, né? Não falando de uma forma tão técnica, porque isso afasta, cria barreiras na comunicação. Então imagina só, você vai se tornar familiar para essas pessoas. Então essas pessoas, quando vierem até a clínica, por isso que eu digo, você vai atrair pacientes premium, que são pacientes prontos para fecharem tratamentos com você. Porque essas pessoas já eliminaram o medo do desconhecido, já eliminaram o medo de não dar certo, de perder dinheiro e da frustração. Por que isso? Porque eu já te acompanho, sabem dos seus serviços, você apresenta seus resultados, e isso com frequência. Então imagina só que é como se fosse uma conta bancária, sabe? Você vai depositando, vai criando um saldo positivo. Então eu dou exemplo dos stories, por exemplo, né? Que ele é mais dinâmico e tal, que nem você falou hoje, você citou muito bem. O vídeo, ele é verdadeiro, ele é autêntico, né? Não tem Photoshop, não tem mentira, as pessoas não conseguem sustentar aquilo que não é verdade através de vídeos dinâmicos, né? Então, os stories, por exemplo, são vídeos dinâmicos, que você pega o celular lá, apresenta algo que como estava, o que você propôs para fazer e um resultado rápido. Vamos imaginar o seguinte. Então, isso, uma frequência, com repetição, você vai estar criando um depósito, né, nessa conta bancária sua da confiança, né, do solucionador. Essa palavra é importante. Você vai aumentar o saldo positivo na sua conta bancária de solucionador. Então, os pacientes que estão te acompanhando vão ver você todos os dias, você é familiar, você não é desconhecido. Vão ver que você mostra problemas e mostra soluções. Então, você é o solucionador. Então, isso em longo prazo, né, em longo prazo, você entra na mente que a gente chama de mente seletiva dos pacientes. O que é? Você entra naquela parte da mente que é mais importante. Tipo assim, né, só vou fazer uma ressalva aqui que você falou da questão. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes, assim, você tem que entender o perfil de quem te segue, né? Por exemplo, eu tenho dois perfis, um para paciente e um para dentista. Ah, sim, sim. Para dentista, eu mostro técnica, eu mostro sangue, eu mostro como que faz, porque dentista gosta de ver isso. Paciente não gosta. Não gosta. E esse negócio também, só antes e depois, fica chato. Parece que é a mesma coisa. Você abre o Instagram, é a mesma coisa. Para o paciente, ele olha aquilo ali, ele já... Parece que ele viu viu outro, parece que já viu tudo, já viu a mesma coisa. Então, o que é interessante é você pegar a dúvida de pessoas, dos seus pacientes, e colocar, às vezes, com a linguagem do paciente. Ah, meus dentes eram pequenos, eu estou insatisfeito. Você coloca lá entre aspas, meus dentes eram pequenos, tal, tal. E mostra a solução. Você sabia, ou você fala, né? Olha, nessas situações acontece isso por causa disso. As pessoas gostam de saber se isso é patológico, se isso é normal, se tem solução, se não tem, como que é, se dói. O paciente quer saber se dói. Como que é pós-operatório. O paciente quer saber quanto tempo ele vai ter que, não vai poder ir para academia, se ele vai poder fazer suas atividades normais ou não. Ele quer saber se incha. Então, isso é importante, a gente entender essa linguagem. Eu vejo que existe uma dificuldade dos colegas em falar, a Lolo falou, fica chato e geram falsas expectativas. Exatamente, cada caso é um caso. É verdade, não que você não possa postar, pode, mas assim, fazer só aquilo antes e depois não, mas é legal você colocar e falar. É claro que sempre colocando que existem as peculiaridades de cada caso, né? Mas se a pessoa vê que ela tem um problema que é semelhante, ela, nossa, ó, eu tenho isso. Nossa, eu me identifiquei com o caso dessa menina, eu também me sinto assim. Quando eu vou sorrir, eu travo, eu não faço muitas fotos, eu não gosto de fazer fotos muito sorrindo.
Nossa, É então isso tem aí. solução, né? Então vai se identificando a partir do momento que você vai falando. É igual aquele, você sente isso, a pessoa, você não sei o que, a pessoa, ela vai se identificando com a história. Eu falei, você sabe que tem É. solução, né? E tal. Então é isso. Então a gente Se você... tem que colocar isso, pergunte para as pessoas, para os seus amigos, primos que não são dentistas, o que eles gostariam de saber sobre odontologia. Uma vez eu vi uma reportagem da moça falando, ficou muito brava, porque ela não sabia que a menopausa, a osteoporose tinha a ver com, com problema periodontal, e ela disse que nunca foi falado isso para ela. Né? Então, gente, essas coisas, eles muitas vezes têm dúvidas que eles nem sabem, né? E gostariam de saber, gostariam de ter informação. Formação de saúde é uma ótima forma da gente se comunicar com as pessoas. É uma educação, né? Você está Sim, explicando. é um Se a processo pessoa está na educativo. menopausa, se ela está tomando medicamentos, ela tem que saber quais os cuidados, o que isso vai alterar na sua cavidade oral. Então, isso é muito importante. As mulheres grávidas, quais são os cuidados? Por que que muitas acham que os dentes enfraquecem na gravidez? Então, falar sobre isso. Por que que os dentes ficam sensíveis na gravidez? Né? Como que elas podem melhorar a escovação, né? Com aquela ânsia de vômito nos 3 primeiros meses. Então, isso são coisas que para o leigo, às vezes é porque a gente está tão familiarizada, a gente acha que É, ninguém quer que é saber, simples, que né? isso é bobagem, mas o óbvio precisa ser dito, principalmente para quem É, não é dentista. sabe o que eu costumo fazer? É assim, eu vou pegando o gancho em tudo que você fala, né, Diz? Então, a foto dos anos depois também acho que funciona, deve ser feita assim. Mas quando ela é muito repetida, imagina um outdoor, né? Então, quando você passa todo dia por aquele outdoor ali, você viu ele 3, 4 vezes, depois a sua mente, ela já realmente, ela desvia daquilo que é comum, né? Então, quando você viu aquela propaganda ali algumas vezes, você não dá mais atenção para aquilo, porque é o diferente que chama atenção. Então, o antes e depois, muitas vezes, acaba ficando muito repetitivo, né? E hoje em dia também muitas pessoas acabam trocando, acabam pegando foto de caso que não é deles, né? Caso de outras pessoas e postando. Isso acontece, infelizmente, mas acontece. Então, isso acaba gerando aí um descrédito, né? Por parte de algumas pessoas. E quando a gente fala do paciente premium, que é aquele paciente que está disposto para tirar o melhor dinheiro dele do bolso, ou seja, independente da classe econômica dele, mas é uma pessoa que ele vai investir bem no tratamento, então ele quer saber algo mais. E aí, em relação aos vídeos, existe uma pesquisa da Amy Cuddy, né, que é uma professora de Harvard, que ela fez, falando sobre confiança e respeito, né? Então, através da pesquisa, ela acabou descobrindo que pessoas, quando buscam por trabalhos profissionais, tá bom? Por serviços, elas precisam perceber naquelas pessoas a confiança e o respeito. Só que o respeito está relacionado ao teu conhecimento profissional, né? A sua técnica, a sua especialidade, tudo aquilo que você sabe tecnicamente daquilo que você estudou, daquilo que você coloca em prática no dia a dia. E a confiança tem a ver com a sua representação, ou seja, com a sua vitrine, com a forma como você fala, como você divulga, como você apresenta, como você propõe novas soluções, como você fala sobre tratamentos preventivos, sobre como você fala sobre os problemas. Então, ou seja, a sua relação, né, pessoal. Então, porque pessoas são pessoas e pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, a confiança ela é estabelecida pela relação interpessoal. E, né, quando as pessoas buscam serviços, elas, primeiramente elas buscam a relação de confiança. E, em segundo plano, a relação do respeito. Então, o primeiro plano é a relação interpessoal, né? Como você se comunica com as pessoas. Então, hoje em dia, através da internet, através dos vídeos, você tem essa ferramenta prontinha, gratuita à sua disposição, para você poder fazer. E, em segundo plano, é aquilo que você mostra como serviços, resultados, né? Técnicas, isso que você falou sobre tipos de tratamento, sobre cuidados. Então, acho que assim, é um conjunto. Então, aquilo que você fala se encaixa com uma explicação do porquê que as pessoas se tornam premium e por que você tem que ter esse posicionamento. Porque é esse posicionamento que te torna diferente. É esse posicionamento que te torna alguém referência online
na sua cidade, na sua região, no seu bairro. Você não tem que ser uma referência online a nível nacional. Porque às vezes as pessoas falam assim, disso, mas eu moro em cidade pequena, eu também moro em cidade pequena. Né? Só que a minha cidade é pequena, mas eu tenho aqui 12 a 15 cidades na minha vizinhança que todos vêm na minha clínica. Então eu tenho um universo de cidades vizinhas que vêm até mim, que me acompanham na internet. Eu tenho pacientes, por exemplo, pessoas que moram no exterior, né, e têm parentes, né, parentescos aqui na região, eles me acompanham na internet e quando, que agora com a pandemia, né, diminuiu, mas algumas pessoas que moram tipo na Alemanha, moram em Portugal, moram na Espanha, e que na França, né, e que quando vem para cá, entra em contato e fala, eu quero fazer meu tratamento com você. Então, olha só, por quê? Porque ela está me acompanhando. Então, eu fico imaginando, mas quando a pessoa mora lá, puxa, lá na Europa, né? E tudo bem que eu sei que lá não é igual aqui os tratamentos, mas por questão de facilidade, né? Então, a pessoa, ela espera a viagem dela para vir até aqui, para fazer um tratamento. Ela me escolheu por quê? Porque ela me viu Gerou confiança. me viu na internet, ela não me conhece pessoalmente ainda, né? Então, você vê só, e essa pessoa, para ela fez uma baita de uma viagem, né? Veio, vai fazer um tratamento, para ela aquilo é muito importante, né? Ela já está pronta para pagar algo a mais, um preço justo por tratamentos, porque realmente ela escolheu, né, um profissional que se eu não tivesse usando a internet, eu não seria visto. Então, tem algumas palavrinhas aqui, se as pessoas quiserem anotar também, que são muito importantes. Quando você tem uma presença, quando você tem uma presença online, né, forte, com frequência, né, realmente com scripts e modelos de como você conversar, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, você vai ser visto, né? É importante, você tem que ser visto. Então, tem aquela frase antiga que diz assim, que quem não é visto não é lembrado, não é? Então, na internet, você vai ser visto. Depois de visto, você vai ser valorizado. As pessoas vão começar a te valorizar pelo conteúdo que você leva para elas. Depois de valorizado, você vai se tornar reconhecido. Né? Reconhecido pelo quê? Pela sua área de atuação, pela sua especialidade, né? Por ser o Dr. X, Y, Z, você vai ser reconhecido. Aí chega a quarta palavrinha muito importante, que essa é determinante. Você vai se tornar admirado. Então você é visto, valorizado, né? Reconhecido e admirado. E quando você é admirado, aí você é procurado ou recomendado para as pessoas. Então, quando as pessoas começam a te admirar na internet, começam a te admirar pelas postagens sobre aquilo que você faz, né? Sobre os seus resultados, sobre as transformações que você causa nas pessoas, né? Então, tudo isso gera admiração. E as pessoas gostam, né, de estar próximas de pessoas que elas admiram. Então, você vai atrair pacientes que eles querem estar com você por dois motivos. Primeiro, a garantia do resultado que eles querem, né? Porque vai eliminar os riscos lá que ele tem o medo. E segundo, porque eles também querem ter a experiência de serem cuidados por você. Porque eles te admiram. E tudo isso você consegue fazer através do seu vídeo, da sua comunicação. Não através de uma foto de antes e depois somente, né? E em relação a assuntos, né? Isso que você falou, achei muito importante você perguntar para pacientes, para amigos, parentes, porque você vai tendo lá um bloco de anotações, né? Eu uso muito o Trello hoje em dia, se alguém quiser depois também uso. Pergunta aí, que a Dirce até disponibiliza aí, né, o site do Trello para você poder anotar. Mas eu sempre penso Às vezes lado... eu ponho no meu bloco de notas, sabe por quê, gente? Às vezes a gente tá assim, tomando um café, tem uns insights. Vou falar sobre isso, porque, olha, eu tiro, quarta-feira eu não trabalho, eu tiro para fazer conteúdo. Só que se eu não me programar, eu chego lá, aí eu fico, é tanta coisa, a gente fica perdido, acaba não fazendo nada. Porque, então a gente precisa se organizar. Então você viu alguma coisa, leu alguma coisa, vai lá ou no seu bloco de notas ou no Trello, fala, vou falar sobre isso, vou fazer um story sobre isso, vou gravar um vídeo sobre isso. E põe os pontos principais, porque na hora que você for falar, criar o conteúdo, fica fácil, já está tudo prontinho ali. Então, não é assim? Mas não tem hora que vem umas coisas legais na cabeça. Vem. Assim, às vezes você tem que tá anotar, fazendo... depois some. Às vezes você está com um paciente, um caso... que bacana, vou falar sobre isso. Às vezes o paciente pergunta alguma coisa e fala, posso falar sobre isso para outras pessoas. Então, na nossa ficha tem também, né, as dúvidas. Geralmente eles trazem as queixas, eles anotam ali. Então, aquelas anotações vocês podem pegar para fazer conteúdo e explicar, né? Então, olha, só para vocês terem ideia,
uma paciente minha, ela veio no retorno, mas eu achei interessante que ela falou, eu vim logo porque eu li que o Covid, doença periodontal e Covid, que a doença periodontal agrava, né, as sequelas do Covid e tal. Então, quer dizer, e foi uma informação que ela nem... Por isso que eu falei que quando a gente passa informações, a gente fortalece a classe. Não necessariamente quando eu estou falando ali de sorriso gengival, eu estou trazendo o paciente para mim, não. Pode ser para você também, que é periodontista. Se o paciente ele sente a necessidade de procura, igual a minha paciente, ela falou. Não fui eu que passei essa informação para ela, mas alguém falou isso para ela e ela já veio conscientizada da necessidade, principalmente nessa fase de pandemia. Eu, inclusive, já tinha ensaiado várias vezes de falar sobre isso, colocar artigos e tal. E é tanta coisa que a gente acaba passando, né? Sim. Mas, assim, olha para vocês verem a importância. Só estou colocando a importância da gente falar, trazer informações. Tudo que a gente puder trazer de informações que vai ajudar nesse sentido de cuidado, de saúde, porque as pessoas hoje estão com muito medo, né? Do Covid, das consequências. Então, tudo que puder ajudar, prevenir, educar, é muito bem-vindo, né? Então fica aí já um assunto para vocês, se quiserem falar sobre isso, tem artigos, se quiserem me pedir, eu tenho artigos sobre isso, e dá para vocês lerem e fazer um resumo, e fazer um vídeo bem legal sobre isso, né? Por que você, né? Por que você deve, você pode até colocar o título, por que você deve procurar o dentista na pandemia, ou então, o que tem a ver a sua saúde bucal com as sequelas do Covid? Então, isso chama atenção. Quando a pessoa, nossa, quer dizer que tem alguma coisa a ver minha saúde bucal com o Covid? Então, gera curiosidade. Né? Tem os gatilhos, né? Que as pessoas veem, de acordo com o título, é o gatilho da curiosidade, da dúvida, né? Eu acho que você até ia comentar sobre isso, né, Márcio? Então, assim, na rotina minha, porque eu tenho os meus mentorados, né? Tenho os meus alunos do meu treinamento de vídeos para dentista, que é o Video Doctor. É o treinamento focado em ensinar dentistas a gravarem seus vídeos e usando aí estratégias simples para eles encaixarem na sua rotina, né? Para que eles não tenham aí que terem inicialmente grandes investimentos, para que eles também consigam dar um passo, né, nessa direção, mesmo sem fazer altas produções. Então, uma das coisas que eu sempre ensino é você encaixar aquilo que já acontece na rotina. Então, por exemplo, uma das formas do dentista poder ter conteúdo todos os dias sem fritar os neurônios, né? Ele pode eleger, durante cada dia de atendimento, eleger uma situação clínica. Não é nem um caso inteiro, é uma situação clínica. O que seria isso? Por exemplo, é um paciente que você vai atender e naquela situação clínica, vamos imaginar... Vamos falar na ortodontia, vai? Tá bom? Que para mim é mais fácil, né? Vamos imaginar que é um paciente em que eu, no atendimento passado, eu coloquei algo para abrir um espaço para movimentar um dente. E hoje eu estou atendendo o paciente e ele está lá com espaço. É uma situação clínica, mas é uma situação clínica de vitória, de conquista, né? De melhora, positivo. Então, o que eu ensino para os dentistas é que eles precisam ter todos os dias casos prontos, casos totalmente terminados, para poder mostrar. Não, você pode ter situações clínicas vitoriosas. Então, pequenas situações com significados positivos. Então, você eleger, todo dia você tem um paciente que algo deu certo, né? Então, você pegar aquilo e usar um script, por exemplo. Nesse script, é você colocar ali, usando o problema, né, que existia, quais possíveis causas para aquele problema. Aí eu gosto muito de inserir, Dirce, né? Sentimento. Sentimento do paciente. Qual era o sentimento do paciente em relação a isso? Porque isso conecta muitas pessoas. Porque a outra pessoa fala, poxa, eu também estou me sentindo assim, não consigo sorrir e tal. E aí depois eu coloco qual seria a solução e qual seria o ganho imediato, né? Então, por exemplo, se é um paciente que vem até mim, que eu pego muitos retratamentos, né? Então eu pego, às vezes, pacientes que estão usando aparelho por um período, um tempo, e não estão tendo resultados positivos, e às vezes acabam vindo para mim. Então, qual é o sentimento dessa pessoa? Frustração, paciente frustrado, com medo, preocupado, né? Paciente que já estava pensando em desistir de ter o sorriso dos seus sonhos. Então, quantas pessoas já estão frustradas com tratamentos? Quantas pessoas estão com medo, né, de fazer novos tratamentos? Isso que eu ia falar, retratamento. Eu recebo muitas perguntas de pessoas se pode ou não retratar,
que já fizeram. A Gabi até fez uma pergunta aí. Gabi, vou te responder no direct, tá? Eu anotei aqui o teu Insta e vou te responder por direct, tá? Só pra gente não fugir um pouquinho aqui do tema. Então, assim, na sua rotina você sempre tem uma situação clínica. E uma situação clínica com alguma conquista pequena. Então, você encaixa essa situação clínica num script, né? Então, o problema é falta de espaço. Quais são as possíveis causas para a falta de espaço? Aí, no meu caso, eu explico quais são as possíveis causas, né? Como é que o paciente se sente? Então, como é que o paciente me procurou quando eu iniciei o tratamento? Como os pais me procuraram? Né? Qual era o sentimento deles? Qual era a preocupação? Qual era o estado emocional deles naquela época lá? Então, é muito importante eu citar isso daí, né? E depois, qual a solução planejada? E aí eu falo do ganho imediato. Falo, olha, o tratamento não foi concluído, o tratamento ainda está em andamento. Mas olha aqui, ó, já temos uma vitória, já temos uma conquista, né? O espaço para esse dente já foi realmente conquistado. Então, o que acontece é que isso tudo, né? Você todos os dias mostrando situações clínicas com pequenas vitórias, pequenas conquistas, isso vai fazer com que você seja percebido como alguém solucionador. Porque todos os dias você tem algo que não estava bom e melhorou. No outro dia, algo que não estava bom e melhorou, né? E você faz isso de uma forma muito dinâmica, através do seu celular, através de stories. E aí, o que eu faço? De repente, durante a semana, né, eu elejo um tema que eu falei, um assunto principal ali, e posso fazer um vídeo mais elaborado, assim como você falou, entendeu? Né? Mais aprofundado, né? Um vídeo com umas explicações maiores. Aí eu posto no Stories e falo assim, olha, para você que viu sobre esse assunto, tem interesse, tá? Eu tenho um vídeo pronto, né? Um vídeo que eu explico com mais profundidade, mais detalhadamente, que você pode ver lá no meu IGTV, você pode ir lá ver no meu feed, tá aqui o link e tal. Então, é uma forma que eu uso para ter conteúdos diários usando aquilo que eu tenho de rotina de atendimentos. Né? E é lógico, né? Tem que ficar com a mente sempre aberta, sempre atento. Sabe aquele negócio? Tudo que acontece, você tem, opa, isso pode dar um vídeo, né? Opa, isso pode virar um vídeo, né? Então, Exato. e uma coisa, Dirce, que me fez lembrar aqui agora, que esses dias agora atendi um mentorado meu, que eu falei para ele assim, falei, cara, é o seguinte, às vezes o dentista, né, como você citou hoje, né, dentista, no seu caso, né, você tem alunos dentistas e tem clientes, né, tem clientes que são dentistas, né, que são seus alunos, e tem clientes que são pacientes, que não são da área odontológica. Então eu vejo que como os meus clientes são dentistas somente, né, quer dizer, os meus cursos online são para dentistas, então eu vejo que um grande erro dos dentistas é que eles acabam querendo vender para os pacientes da mesma forma que eles compram dos professores. É verdade, exato. Porque o professor vende mais tecnicamente e... A linguagem, a comunicação é para dentista. Então, o dentista gosta de ver osso, gosta de ver agulha, gosta de ver retalho aberto, gosta de ver lâmina de bisturi. O paciente já faz assim, ó. Né? Mas, então, a gente... mas visualmente também, né? Então, às vezes o professor, né? Ele tem lá uma apresentação de slides bem elaborada, fotos bem trabalhadas, né? Tudo de um grau realmente de qualidade elevado. E às vezes na clínica, na sua rotina, não para feed. Feed você faz algo mais elaborado. Mas o feed tem que ser fotos boas. Que é sua vitrine, né? Se não for... Não, porque eu vou te falar, eu tenho umas amigas dentistas, eu até brinquei um dia que eu falei que eu vou fazer uma mentoria com elas, entendeu? Assim, para falar algumas coisas. Porque foto ruim... não chama, não dá vontade de ver. O feed tem que ter o visual, né? Isso, é a vitrine. Às vezes não dá para ver nem o que a pessoa está querendo chamar a atenção. Você fica, eu que sou dentista, eu fico lá olhando o dente, mas tá embaçado, eu não tô vendo direito. Isso. Nossa, ficou bom. Mesmo. Eu que conheço a pessoa, imagino que deve ter ficado maravilhoso, mas eu só fico com o coração apertado porque ela não está conseguindo passar esse resultado. Mas olha só disso, quando eu digo, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, né? É nos stories, é algo mais dinâmico. Mas o comparativo que eu quero dizer é o seguinte, o nível, de repente, de uma imagem numa aula, uma sala de aula para dentista, de repente, é uma qualidade ultra, entendeu? Né? Mas não quer dizer que no stories ou no feed
pode ser uma qualidade que não tenha condições de enxergar. Então, assim, hoje em dia, se você tiver um bom celular, você faz uma boa foto, né? Ter um capricho, aprender a enquadrar, né? Aprender a colocar uma iluminação, coisas básicas, pequenas, que você faz ali uma foto que realmente faça a pessoa enxergar aquilo que está propondo, né? Agora, nos stories, eu falo em relação a vídeos, às vezes você pode fazer algo mais dinâmico, né? Você movimentando o celular, mostra algo aqui, mostra algo ali, você Sim. vai comentando. Então, O assim, seu não precisa ter... relacionamento com a tua equipe é bacana, É, porque é não- importante que o paciente, os seus clientes conheçam a tua equipe, que eles também vão se relacionar. Ah, essa é a Fran, é minha secretária. Ah, essa é a Fran. Ah, eu vi a Fran nos vídeos. Ah, não sei o quê. Então, eu já isso. começo até a ter uma amizade, sabe coisas, é o que o Márcio falou, né? Cria aquela conexão com a equipe. Isso é muito legal. Elimina o medo do desconhecido. Ô, Sabe que esses Márcio, dias... isso é muito Oi. legal. Um dia uma paciente, ela me procurou, né? Que ela tinha assistido os vídeos meus e ela falou, na hora que ela me viu, ela, nossa, você é igualzinho os vídeos. Eu achei tão engraçado, né? Achei como se fosse, como se ela ficou Mas surpresa de olha, ser igual. mas olha que detalhe importante que você falou. Isso é importantíssimo, esse ponto que você falou. Porque isso gera, olha só, isso gera aquela palavra que chama congruência. Ou seja, aquilo que você apresenta na internet é o que a pessoa vai encontrar ao vivo. E isso gera congruência e gera empatia. Então, isso realmente faz com que a pessoa confie mais em você. Agora, vamos imaginar o contrário, tá bom? A pessoa faz um vídeo, uma foto, né? Bota lá um Photoshop ou um jaleco que ela comprou, ela emprestou, não sei, tá bom? Mas no dia a dia da clínica ela não fica assim, ou aquela imagem ou que a pessoa vai encontrar não é no mesmo contexto que ela promoveu na internet. Então isso vai gerar algo que chama-se de Decepção. antipatia, E decepção, decepção, né? antipatia, né? E aí o valor do profissional vai lá embaixo. Então isso que você falou é muito importante. O vídeo ele mostra a realidade, né? Ele mostra a verdade. E isso tem que ser. Ah, mas eu tenho um consultório simples. Tudo bem, não tem problema. Mas mostra a sua verdade, porque as pessoas que vão até você, elas têm que se enquadrar nesse contexto do consultório simples, né? Porque não adianta você Uhum. querer mostrar que o consultório ele é de um outro, de um outro contexto e você vai atrair uma pessoa que vai chegar lá, vai encontrar um consultório simples e não está no contexto dela. E aí você vai perder o paciente, né? E além disso vai se passar com uma pessoa que promoveu algo de forma que não é verdade. Então, ser realmente verdadeiro, né, de acordo com a sua realidade profissional, clínica, né? Ou seja, às vezes você pode ser um profissional que ganha muito bem, mas tem um consultório simples, e qual é o problema? Cada um está numa cidade, num contexto, né? E cada um vive de um jeito. Mas a questão que você falou, eu achei extremamente importante ela notar isso daí, porque validou, né? Ou seja, Eu achei aquilo que você mostra é engraçado aquilo que ela você é. falar, né? Mas ela assim, ficou surpresa. Nossa, mas eu achei tão engraçado. Então, isso me marcou. Assim, achei muito interessante ela ter falado. Mas é isso que você falou. E você também tem que entender a linguagem, né, dos perfis do seu paciente, né? Sim, Você sim, fala para uma sim. linguagem mais jovem, você fala para um pessoal mais velho. Quem são seus pacientes? Quais são os perfis deles, né? Então, isso é muito importante. Comunicação, eu acho assim, às vezes a gente, dentista, a gente investe muito em técnica, né? Mas a gente precisa de muitos outros conhecimentos, porque a gente principalmente investir em relacionamento, né? É, Um tempo atrás eu fiz um curso de oratória. Gente, curso de oratória é importantíssimo para a tua muito. equipe, para você, porque comunicação, a forma que você comunica é muito importante. Não é que você vai ser palestrante ou que você vai dar aula. Não, para você conversar mesmo com o seu paciente, com a tua equipe, ser claro. Então, quando você cria também esse ambiente acolhedor para a tua equipe e o paciente percebe isso, ele fideliza. O paciente, eu já vi vários pacientes falar que já deixou de ir em consultórios porque o dentista ficava discutindo com a secretária na frente dele, eles se sentiam
constrangidos. Então, isso nem é o assunto aqui da nossa live, mas foi só um parêntese, né, que a gente acabou emendando aqui no assunto. Mas é isso. Então... mas a oratória ela tem a ver com a apresentação nos vídeos, né? Hoje, por exemplo, eu falei com um aluno, né? E a questão que eu tive que explicar para ele é em relação ao tom de voz, né? Então, tudo que ele fala, ele dá ele finaliza qualquer frase... Não, ele finaliza qualquer frase aumentando o tom de voz. E isso realmente dá um tom de imposição, né? Mais agressivo, mais ameaçador. Então, eu falei, então você tem que treinar agora, finalizar suas frases, tá bom? Quando você está querendo levar a educação para as pessoas, né? Falar com os seus clientes e futuros clientes, mas que no final da frase você não pode elevar o tom da voz. Você tem que realmente abaixar, porque isso se torna mais amigável, entende? Então, às vezes, ele falou assim, poxa, mas eu já tenho mais de 50 anos e ninguém nunca falou isso pra mim. Falei, tudo bem, falei, tô te falando agora. Nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para saber. Talvez porque agora ele esteja aberto, né? Isso. Então, eu disse... Pronto, né? Pronto. E é isso que eu falo sempre é que existe um erro, né, que acompanha gerações e gerações de dentistas. E é um erro que pode comprometer, às vezes, a carreira inteira de um profissional, né? Que é muito simples, que eu vou falar aqui agora. Mas é só para as pessoas aqui, para a gente poder já ir finalizando e para as pessoas entenderem isso. E esse erro é o erro do intuitivo. O que é que as pessoas fazem intuitivamente, dentistas, né? Eles fazem aquilo que eles foram treinados, que eles foram doutrinados, ou seja, mais sobre odontologia. Claro, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que você tem que ser bom na odontologia, tem que ser especialista, você tem que realmente estudar odontologia. Mas é você ir também naquilo que é contra-intuitivo, que nem a Dirce falou, curso de oratória, curso de relacionamento, hoje em dia curso para vídeos. Aqui eu estou vendo aqui os meus alunos da ID Oral Odontologia aqui, né, que é o Dr. William, também já fizeram meu treinamento do Video Doctor, eles estão arrebentando nos vídeos lá no sul do nosso país. Então, assim... a doutora Kátia é uma amiga querida, dentista de São Paulo, falou que quer entrar em contato. Pode entrar lá, Dentista Independente, manda um inbox para mim que acho que a gente já conversa. Vou colocar aqui o seu Instagram, @dentista independente. Gente, acho que eu escrevi errado. Peraí, vai falando aí mais que eu vou escrever aqui. Então, existe esse erro que acompanha gerações, que é o erro de fazer aquilo no intuitivo, né? Que é mais odontologia. Então, eu falo que o dentista hoje está com ferramentas modernas, mas às vezes atuando à moda antiga, né? Acaba atuando à moda antiga, que é esperando aí chegarem, né? O paciente ligar e agendar uma consulta. É o marketing de esperança, né? Você fica na esperança que Olha, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo disso. Olha só. Imagina só, se um paciente seu sair da clínica hoje, né? Um paciente que gosta muito de você, um paciente que é muito comunicativo, um paciente que é muito espirituoso, assim, que tem bons relacionamentos. Para quantas pessoas você acha que esse paciente vai falar bem de você, né? Nos próximos dias? Talvez vai falar para 2, 3, 4 pessoas. Mas qual o poder de persuasão que ele vai ter, né? Para falar com autoridade, entendeu? Para realmente conseguir, né, fazer você ser procurada. É lógico, de repente ele vai te indicar um paciente, um amigo, alguma pessoa assim. Mas vamos fazer um comparativo. Então, um paciente seu fazendo um boca a boca. Agora, imagina você fazer o boca a boca virtual através dos stories, por exemplo, todos os dias. Então, quantas pessoas podem ver seus stories diariamente? Às vezes, dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas, não é isso? Exato. Então, todos os dias, você tem um boca a boca virtual, ou seja, porque todos os dias pessoas vão estar vendo algo bom sobre você e você mesmo está promovendo seu boca a boca. E às vezes você pode ter um mini depoimento, né, de um paciente. É lógico que nós temos que lembrar aqui e ressaltar uma pergunta outro dia que em relação ao código de ética, né, do CRO nosso aqui, que realmente o código de ética não permite filmar procedimentos, não permite você mostrar, né, situações clínicas acontecendo, mas você pode mostrar um resultado, você pode mostrar um depoimento de um paciente feliz, falando sobre... Sim, você pode pedir para o paciente gravar. Isso. E se ele ficou feliz, e se ele ficou feliz,
É ele outro gatilho, né, vai, Dirce? ele fica feliz em poder contribuir. Porque, Isso. né, se foi bom para ele quer que outras pessoas também se sintam beneficiadas, né? E é uma forma de ajudar, porque, por exemplo, se uma pessoa fala que fez um tratamento ortodôntico e foi super tranquilo, e nanã, se ela tinha alguma objeção quanto a isso, ela, você está estimulando ela a realizar o tratamento. O paciente, no caso, né? A realizar o tratamento. Isso é muito bom, porque a gente sabe dos benefícios da ortodontia. E da mesma forma, um paciente que deseja melhorar está com baixa autoestima, porque saúde, né? As pessoas ficam muito ligadas na saúde bucal, mas tem a saúde mental também. Então, Sim. muitos procedimentos, principalmente estéticos, você muda a vida de uma pessoa. E olha o poder disso, né? De você estar cuidando da pessoa a partir da chavinha que vira aqui, a partir disso ela sente autoconfiança, melhora a vida Nossa. profissional, melhora o relacionamento. Então, assim, a gente tem que enxergar as necessidades dos nossos pacientes e poder proporcionar isso é muito gratificante. A gente transformar a vida. Eu sempre falo que a gente não transforma sorrisos, a gente transforma vidas das pessoas. Então, É. isso é muito legal. Então, às vezes a pessoa tá lá com baixa autoestima, não se sente insegura em relacionamentos e sofre bullying, mas ela tem medo porque acha que cirurgia, vamos supor, cirurgia de sorriso, dói, ou uma cirurgia ortognática mesmo, né? É muito complicada, é não sei o que e tal. Mas se ela vê um depoimento de uma pessoa que fala, nossa, mudou, hoje eu respiro melhor, hoje, gente, não sei o que, hoje, olha, eu tenho prazer em sorrir. Então, isso muda, né? Então você está trazendo um benefício. E Então, olha que interessante. Isso que você falou, eu costumo dividir nos meus conteúdos, né? Que existem dois tipos de conteúdos, né? Que é o conteúdo de informação e o conteúdo de motivação. Então, o conteúdo de informação é aquilo que você fala sobre serviços, é quando você fala quais são as novas soluções, tratamentos preventivos, né? Mas conteúdo de motivação é quando você coloca isso daí, pessoas felizes, né? Transformações, pessoas dando depoimentos. Porque é aquele gatilho da prova social, que nós já sabemos, né? Que são pessoas falando bem de você, mas isso é motivacional. Então, o conteúdo de motivação tem mais poder do que propriamente o conteúdo de informação. Então, tem que existir uma mescla, uma divisão entre os conteúdos entregues. Você tem que levar informação, conteúdo de informação, e ao mesmo tempo, você também tem que arrumar espaço para levar conteúdos de motivação, que aí está relacionado ao quê? Às transformações, aos pacientes felizes, aos pacientes como eles vieram, né? Qual é o estado emocional deles e como é o estado emocional hoje, né? Como era antes e como está hoje. Então, olha só, quando um paciente diz isso, né? Então a pessoa não vai falar mentira na internet, ele não vai colocar um estado emocional dele para fora se aquilo não for verdadeiro. Então, realmente isso traduz, né, em um profissional, você que é um profissional, o dentista, um profissional que é humanizado, né? Um profissional que se preocupa com a felicidade do paciente, um profissional que realmente é capacitado. Então, tudo isso você consegue fazer através dos vídeos, porque o vídeo te permite você ter esse poder, né, de comunicação. Assim como diz Tony Robbins, né, que é o grande coach americano. Nós vivemos a era da comunicação. Hoje em dia, a comunicação é o poder, né? Então, olha só, como é que você se comunica melhor hoje em dia? Através de fotos, através de textos ou através de você estar falando, né? Então, desde sempre, né? A melhor comunicação é quando você fala, né? Na relação pessoal. Então, hoje em dia, antigamente, né, Dirce? Teríamos que ir numa TV, né? Pagar caro, né? Para poder estar numa TV, né? E talvez não seria exato. possível. Mas hoje em dia é possível... Baixa um pouquinho. E hoje em dia isso é possível através da internet com custo zero, né? A não ser que depois você queira fazer anúncios, Impulsionar, impulsionar. né, e tal. Isso, né? E Mas é isso. Sofia, agora a live é com a Sofia. É. A Sofia tá com a amiguinha dela aqui já na live dela. Ah, olha aí, gente, a Sofia já faz live, que fofa. Então, Isso. gente, eu acho que é o que a gente queria passar para vocês, da importância de estar nas redes sociais, de você divulgar o seu trabalho.
E o Márcio falou, né, sobre alguns pilares, né, para que vocês possam Sim, sim. começar. Então, tem uma boa Atrair. iluminação. Ó, eu tenho uma luzinha aqui, ó, que essa luzinha aqui, ela é Aham. pequenininha. Então, ela traz uma iluminação bacana para você gravar seus vídeos, um suporte para o celular. E comece. Eu queria te agradecer, viu, por ter Sim. aceito o meu convite. Muito obrigada, viu, Sofia, por participar e alegrar aqui a nossa live com a sua espontaneidade, né? Não, Mostrou aí agora não. alguns filtros. Isso, Sofia. Esse final de Mas, semana vai assistir o filminho novo, né? Ô, Dirce, eu que agradeço você, tá bom? Né? E que realmente os dentistas eles estão na hora de mudar, né, essa mentalidade para uma nova oportunidade, que hoje em dia existe aí a ferramenta pronta, né? Que é conseguir ter uma comunicação com os pacientes através dos vídeos, né? Então, se alguém realmente tiver interesse em iniciar nessa nova jornada, então tem um treinamento que é o Video Doctor, em que realmente eu criei isso a partir da minha transformação, a partir das minhas dificuldades, né? Então, realmente isso foi o que me fez, foi o que me fez eu conseguir entrar para esse mundo dos vídeos, porque eu tinha dificuldade, tinha vergonha, era tímido, não sabia o que falar, então eu consegui vencer todas essas barreiras, tá bom? Então, acho que era isso daí, né? existe E se as pessoas... muito medo do julgamento, né? O que, Isso. as pessoas vão falar, o que meus pacientes vão achar. Mas é só você se organizar direitinho e eu tenho certeza que ninguém melhor do que nós para falarmos, né, de odontologia, falarmos nosso assunto, falarmos informações sobre saúde. Tem tantos conteúdos que nós podemos passar, né, sobre a nossa profissão que é muito rico. Então, eu tenho certeza que todos vocês vão ter muito sucesso. Basta começar. Né? Isso aí. Vem aqui a Eliana, a professora Eliana, que está arrebentando nas redes sociais, né? Opa! Então, parabéns, Eliana, por ter acompanhado, tá show. Gente, ó, beijo no coração. Márcio, mais uma vez, muito obrigada. E estejam comigo na segunda-feira, que eu vou ter live. Márcio, eu vou fazer live segunda, terça, quarta e quinta. Que Opa! vai ser um workshop periodontia de alto valor, onde eu vou focar em estética do sorriso, né? Onde eu falo sobre cirurgia de sorriso e também técnicas de recobrimento radicular. Mas esse vai ser mais focado em cirurgia de sorriso. É claro que para a gente ter um sorriso, às vezes você tem que tirar a gengiva, às vezes você tem que colocar a gengiva, então não tem como não falar também de recobrimento. Todos estão convidados.